Mano, o Clark é pior do que eu imaginava. O maluco é completamente obcecado pela Letícia. Ele simplesmente é pior do que um stalker. Nesse episódio foi mostrado com mais detalhes o passado da Letícia, só que na visão do príncipe Clark, é claro. E também um pouco da sua infância e como ele ficou obcecado pela Letícia. Esse episódio foi um pouco complicado de narrar, porque ele é meio bagunçado. Cena vai, cena volta. Então bora pra mais um recap. Antes de mais nada eu conto com o apoio e tua inscrição nesse humilde canal. Cada like é uma rota de fuga pra Letícia. Agora bora pro vídeo. Ô louco, hoje tem anime novo. 2025 tá só começando. Hoje a obra é sobre Letícia Dorman, filha do Duque, que foi prometida como noiva ao príncipe herdeiro ainda muito jovem. Noiva desde a sua infância, treinada para ser rainha, sempre esperando pelo dia que o príncipe daria um pé na bunda dela. Mas vocês já podem esperar uma reviravolta inesperada. Pra ficar por dentro de obras como essa, se inscreve no canal. Então simbora pro vídeo. A obra começa com a garota correndo pelos corredores do palácio. Uma carreira e ela já tá ofegante, mas também um pitoco de gente. Ela corre até a porta do palácio, mas acaba tropeçando na escadaria e a porta se fechando. Um garoto aparece chamando pelo nome dela. Alguns dias atrás, o clima estava agradável. As águas corriam pelo riacho, aos redores da propriedade de um certo duque. Uma garotinha brincava com seu cachorro John. De repente, alguém bate na porta daquela casa. Era um mensageiro do Palácio Real. A Letícia estava brincando de ver nuvens no quintal, até que a mãe dela chegou e pediu para que ela se levantasse. A garotinha pergunta o que é que estava acontecendo. A mãe fala que acabou de receber uma excelente notícia e que o futuro da garota havia sido decidido. Mas a Letícia, ela não sabia o que aquilo significava. Então ela pergunta ao seu pai se eles estão indo para algum lugar. O pai fala que ela vai até o Palácio Real e estudará para se tornar esposa do príncipe herdeiro ao trono. Ela pergunta se o John, seu pai e sua mãe irão juntos com ela, mas quando ela soube que iria sozinha, começou a chorar muito. O pai fala que vai ficar tudo bem, afinal eles acreditam nela. A cena corta para dias mais tarde, talvez. Nard, o irmão da Letícia, vai fazer companhia a ela nesses anos que ela vai ficar no Palácio Real. O pai tava querendo acompanhá-los, mas o menino fala que ele tem mais o que fazer. E a mãe fala que eles podem ver ela novamente quando forem visitar o futuro rei e rainha. Esses cavalos são feitos de macia de modelar, não é possível. Depois de muita estrada, eles finalmente chegaram no Palácio Real. Parece que os boatos já estão circulando pelos corredores, não é? Algumas mulheres no corredor perguntam se é essa a tal garota. Bando de fofoqueira. A Letícia é deixada dentro de uma sala, junto com aquelas típicas velhas rabugentas. Senhorita Letícia Dorman. Comportamento impróprio. Com um tom arrogante, mas gentil, ela pede para que a Letícia escute muito bem, pois saber cumprimentar as pessoas é o básico da etiqueta. Ela deve ser firme e clara com as palavras, e dizer somente aquilo que é relevante. Tudo isso enquanto mantém uma postura adequada. Ela fala que isso não é necessário apenas pela Letícia ser uma donzela, mas também por ela ser da alta nobreza. O nome da velha é Layla Mayer, responsável pela educação da Letícia. A garotinha se apresenta como Letícia Dorman, mas a Layla pede para que ela se apresente novamente, mas agora com essas palavras: sou a filha do Marquês Dorman, meu nome é Letícia Dorman. E assim ela o faz. Entretanto, com a voz baixa e hesitante, a Layla manda que ela fale novamente, mas a pobre menina começou a lacrimejar. A velha fala que não adianta chorar e pergunta se ela acha que vai se tornar uma rainha adequada agindo dessa maneira, mas isso só fez a pobre menina cair no choro. A noite chegou e a Letícia estava em seus aposentos. O irmão dela fala que ela deve estudar muito para se tornar uma ótima rainha, mas ela fala que não quer levar bronca daquela velha assustadora. O irmão dela fala que mesmo que seja difícil, ela deve aguentar firme. Mas a Letícia não quer ser rainha, apenas voltar para sua casa. Mas o Nard fala que se ela tentar fugir, a velha vai ser ainda mais rigorosa. Ele também fala que tudo já foi decidido, então ela deve se esforçar o bastante. Ele chama uma das empregadas e deixa ela cuidando do resto. O nome dela é Lily Steia, que ficou responsável pelos cuidados da senhorita Letícia. A Lily pergunta o que ela aprendeu hoje. A Letícia fala que é apenas como cumprimentar alguém de maneira educada. A Lily aproveita para revisar tudo que ela aprendeu e preparar a Letícia para a lição do dia seguinte. No dia seguinte, a Lily vai até o quarto da Letícia para acordar ela. Todas as manhãs, ela deve frequentar o Palácio Real para estudar. Junte as mãos e levante o braço para frente. Relaxe os ombros, contraia o abdômen. Olhe para frente como se estivesse olhando o horizonte. Agora a Letícia deve aprender como caminhar mantendo a postura. Lá ela fala que ela não pode derrubar o livro. Para isso, o corpo dela não deve subir nem descer. É um robô a menina. Na primeira tentativa já deu tudo errado. O livro caiu. A pobre garotinha já estava com os olhos cheios d'água. Mesmo assim, ela tenta de novo, e de novo, e de novo, e por várias vezes consecutivas. Dia seguinte, a aula é como deve se segurar uma colher. Ela fala que o jeito correto é segurar o cabo da colher próximo às extremidades, usando o dedo indicador e o dedo do meio para segurá-la com delicadeza, mantendo o cotovelo sempre fora da mesa, enchendo somente 70% da colher. Sua postura nunca deve mudar. Você deve ser um pau, virar parte do cenário. Apenas o braço deve se mover. Ainda bem que eu nasci pobre. Dia seguinte, a aula é de dança. Mas parece que essa bruxa velha arremessou ela no chão. Vários anos se passaram. Nossa garotinha já havia se tornado uma grande mulher. Ela fala que hoje, novamente, o dia será ensolarado. Na aula de postura, ela estava deslumbrante. Sua forma de cumprimentar estava esplêndida. Sua etiqueta na mesa maravilhosa. Geografia, política e história. Suas respostas eram belas e perfeitas. Seus passos de dança perfeito.
Agora ela tá até tomando chá com o príncipe. Algum tempo mais tarde, estava acontecendo um baile no palácio. Quando a senhorita Letícia apareceu, todos ficaram impressionados com sua beleza. Ninguém esperava menos da noiva do príncipe. Esse ano ela vai completar seus 17 anos. A multidão se pergunta se o casamento entre eles irá acontecer em breve. Até que o príncipe chamou a Letícia. Ele estava agarrado com a broaca véia feia. Que macumba essa mulher jogou nesse guri? Ele fala que hoje não poderá fazer companhia à senhorita Letícia. Ela pergunta se ele está falando que essa mulher é sua companheira. E pergunta o que vai acontecer com o noivado entre eles dois. Ele fala que vai acontecer isso que ela está pensando. No caso, vão terminar o noivado. Ela começa a se afastar devagar. Todos acharam que ela estaria chorando, quando na verdade ela estava feliz da vida. Afinal, ela havia terminado o seu noivado. Anos atrás, ela havia feito uma promessa com seu irmão. Naquela tarde, ela havia dito que queria terminar seu noivado, mas seu irmão havia dito que era impossível. Mas ela pede para que o Nard peça ajuda ao seu pai. Entretanto, ele fala que seu pai não tem tanta influência assim. Foi aí que ela perguntou se caso o príncipe arrumasse uma namorada, ela poderia terminar seu noivado. Ele fala que pode, mas isso é muito improvável de acontecer. Ele havia dito tudo aquilo, mas não esperava que isso realmente fosse acontecer. Ela até agradece a broaca velha por tê-la deixado livre desse inferno. Ela fala que passa todos os dias, o dia inteiro, estudando regras, andando pra lá e pra cá, sentando e levantando, refeições pequenas, estudar história, política e economia, dançar e dançar e dançar e dançar, beber chá até ficar cheia, aguentar as fofoqueiras nobres do castelo. Podemos dizer que ela é uma sobrevivente. Quando ela tava indo embora, o príncipe chamou ela pra conversar. Agora você quer correr atrás, né? Mas nossa garota não queria mais perder tempo naquele maldito lugar. Ela fala que ele deveria ter terminado o noivado mais cedo. Assim ela não teria que ter passado por tudo aquilo. Agora ela vai se mudar pra muito longe dali. E ele pode ficar à vontade pra fazer quantos herdeiros quiser, com quem ele quiser, menos com ela. E meteu o pé dali na carruagem da família Dorman. Depois disso, ela avisou a Lily que iria se mudar. A Letícia fala que quando menos espera, a felicidade bate na porta. A Lily pergunta se ela bateu com a cabeça e ficou doida. A Letícia conta tudo o que aconteceu. Que o príncipe chegou na festa com outra mulher nos seus braços. E que todo o noivado terminou. E agora ela vai se mudar pra muito longe dali. E pensar que ela teve que suportar tudo aquilo e aprender todas aquelas coisas desnecessárias. Ela pergunta se dar gargalhada com a boca aberta incomoda alguém. Lógico que não, ela fala. E comer aqueles pratinhos pequenos não enche bucho de ninguém. Mas finalmente ela tá livre daquele inferno. Agora quem não tá feliz é o irmão dela. Perdeu a chance de se aproximar da família real. Ele sugere que eles se mudem pra Vila Aberta. Pra onde, menino? Pra Vila Aberta. Ai, não grita não, cara. Ele fala que é uma das melhores vilas da família Dorman. Por que eles não voltam pra casa dos pais? A Letícia já se decidiu. E amanhã mesmo ela vai começar os preparativos para a mudança. A Lily fala que isso vai demorar um pouco. Mas ela fala que não precisa levar muito. Além disso, Lily, nem vem que não tem. Não vou te dar lanchinho nessa hora da noite não. Mas a Letícia fala que não é isso. Ela fala que essa vila fica longe. Eles não terão criados por lá. E provavelmente a vida dela vai ser bem humilde. Porém, ela pede para que a Lily vá com ela. Logicamente ela aceitou. Fica comigo pro resto da vida. Aí você já tá pedindo demais, né? E aí acabou. Mas o anime da temporada. Esse daqui tá bom demais, hein? Então, se assistiu o vídeo até aqui, deixa o like e o comentário para mais vídeos como esse. E a gente se vê no próximo recap. Trocou ela pela amante e agora tá correndo atrás. Vocês lembram que episódio passado, o corno do príncipe apareceu na festa com a broaca véia nos braços, né? E que o casamento dele com a Letícia havia sido desfeito. Mas vou falar pra vocês, não é que o moleque foi atrás dela. Tô falando. Fica no vídeo pra ver como tudo isso aconteceu. O episódio 2 começa com um grupo de nobres tomando café no jardim do palácio. Elas falam que mesmo o dia estando ensolarado e agradável, sem a senhorita Letícia por perto, é como se o castelo tivesse perdido todo o seu brilho. Nem me fala, menina. Ela combinava tanto com o príncipe Clark. Shhh, fala isso aqui não, rapaz. Lembre-se que agora ele tá com uma broaca interesseira. Nos é dito que ela tá frequentando as duas lições feitas pela Layla para ela se tornar uma rainha. De repente, o mordomo Sebastian chega morrendo. Ele avisa que sua majestade, a rainha Laura, havia convocado as duas para esclarecer tudo o que havia acontecido no baile naquele dia. Pensar que não, um grito muito alto é ouvido por todo o castelo. A dona do grito era a senhorita Brianna, que nesse exato momento estava tendo uma aula com a senhorita Layla. Ela estava ofegante, o livro caído no chão. A Layla sempre fria calculista, com a cara de que quer matar essa broaca por ter tirado dela a senhorita Letícia. Do nada a louca grita falando que não aguenta mais essa vida de nobre. Coitada, menos de uma semana já ficou louca. A cena corta pra Letícia, que estava livre da vida de malucos. Ela e a dona Lily, né? A Letícia estava deitada na grama, girando pra lá e pra cá livremente, coisa que ela não podia fazer dentro do castelo. Ela chama a Lily pra deitar na grama também, mas ela prefere ficar fazendo pano de prato. Tempo depois, a Letícia tava saindo. Ela avisa que na volta vai passar no mercadinho da vila. A Letícia pergunta se a Layla não quer que ela traga nada. Ela fala que não e pede pra que a Letícia vá com cuidado. A cena corta pra mata. A Letícia tava feliz da vida. A Lily vivia dando bronca nela quando era esposa do príncipe Clark. Mas depois que elas se mudaram pra esse local, a Lily nunca mais reclamou. Afinal, agora ela já não precisa mais ser uma donzela refinada. Ela para na beira do rio, pega algumas iscas e prende na ponta da vara. Observa calmamente o rio, até avistar dois peixes próximos
próximas a raízes de uma árvore. Ela gira a vara pra lá e pra cá. Arremessa e de primeiro o peixe morde a isca. De repente alguém aparece nas costas dela. Você parece estar se divertindo. Ela acaba se assustando e tropeçando numa pedra. O rapaz a segura antes que ela caia e se machuque. O peixe passa por cima e podemos ver que é o otário do príncipe Clark. Ela se alegra porque pescou um dos grandes. Só um tempo depois que ela foi perceber que quem estava segurando ela era o príncipe, né? Ela se solta e pergunta o que diabos ele tá fazendo ali naquele local. Tempo depois, na beira da fogueira, comendo um peixinho assado na brasa. O príncipe pergunta do porquê ela soltou os outros 2 peixes que ela havia pegado. Logicamente, né? Peixe pequeno deve ser devolvido ao rio, para que possam crescer e multiplicar-se. Às vezes ela também faz isso porque pegou peixe demais. Ela não é gananciosa, então ela pesca o suficiente para ela comer. Ela pergunta se ele tá querendo comer o outro peixe. Ele fala que quer. Ah, então pega aí. Cuidado que o espeto tá quente. Na fome do mundo todo, ele foi lá e se queimou. Mordeu o peixe com a fome de 100 mendigos e queimou os beiços. Ela fala que ele deve esperar esfriar, né, pra poder comer. Ele fala que peixe assado é muito gostoso. E pergunta do porquê as comidas do palácio são sempre frias, geladas. Ah, eu imagino que seja pra não queimar a língua dos nobres. Rico é bicho estranho. Tempo depois, ela tava indo pra vila. Mas o corno continuava atrás dela. Os habitantes ficaram impressionados com o tamanho do peixe que ela havia pescado. Ela fala que pescou isso aí rapidinho com a nova isca que ela havia acabado de fazer. O rapaz disse que as iscas dela nunca deixa a desejar. Sempre que ele as coloca pra vender, some como dinheiro na mão de pobre. Hoje ela também havia feito algumas iscas para serem vendidas na loja desse cara. O Clark pergunta se ela tá fazendo isca com agulhas. Assim ela vai acabar machucando os dedos. Me perdoe, mas de onde saiu essa peste? Ah, fica tranquila, ele não é um cara perigoso, eu acho. Andando pela vila, o verdureiro avisa que recebeu verduras fresquinhas. A Letícia avisa que depois vai passar por lá. Uma velha diz que ela cresceu e ficou muito linda. Ficou satisfeita em vê-la tão bela e já pode morrer em paz. A Letícia agradece e deseja muitos anos de vida para a velha, para que possa haver muitas outras vezes. Uma criança mostra o desenho que ela havia feito. 2 guris estão reclamando sobre as matérias do colégio e estaria muito difícil. Fala que é chato ir pra escola e prefere ficar brincando o dia inteiro. Trabalhar ninguém quer. A Letícia também nunca foi boa nos estudos, mas estudar será muito útil em um futuro. Opa, olha o John. Ele ficou grandão e bonito. Minutos depois, a Letícia estava imitando a Layla enquanto brincava com as crianças. O padeiro ali fala que depois que ela retornou, a vila ficou ainda mais animada. Mesmo sendo uma filha de nobre, ela sempre tratou eles com igualdade. Todos nessa vila amam a senhorita Letícia Dorman. Ah, entendi. Quer dizer que eu irei roubar ela de vocês. Mas não se preocupe. Eu irei cuidar de fazê-la muito feliz. A tarde caiu. A Letícia estava indo pra casa. E o Clark continuava atrás dela. Ao menos ele foi cavaleiro de pedir pra carregar as coisas dela. Entretanto, ela recusou a ajuda. Afinal, ela jamais deixaria que alguém carregasse seus preciosos equipamentos de pesca. Para começar, ela nunca teve vocação para ser rainha. Desde criança, ela sempre gostou de correr, subir em árvores e pescar. Ela se importa mais com a natureza do que com roupas chiques. É reclamona. Por esse motivo, estando no meio de toda essa natureza, a faz muito feliz. Ainda assim, qual foi dessa situação, hein? Que diabos esse cara quer comigo? Ele vê algumas ovelhas e cavalo pastando em um pasto à beirada da estrada. A Letícia fala que são delas. Os cavalos ficam no pasto porque a grama natural é mais saudável. Tudo que ela sabe agora lhe foi ensinado. Seu sonho é viver no interior. Um cavalo se aproxima e começa a cheirar o príncipe Clark, tomara que morda. Ela fala que ele apenas está curioso, querendo morder. Olhando assim, os dois são igual. De repente, vários gansos cercaram a Letícia. Morrendo de fome, queria comida. Ela fala pra nós que ela nunca teve um pingo de interesse no príncipe Clark. Mas ela nunca havia notado. Mas que rostinho lindo. A visão da realeza no meio da natureza é imbatível. Até que ela resolveu perguntar do porquê ele estava ali. Eu queria respirar fresco. Ela fala pra ele não tentar lhe passar a perna. Afinal, ela sabe que ela tá cheia de deveres reais. Depois que vim pra cá, tive a oportunidade de ver várias expressões suas. Expressões de quando tava brava, séria e, por fim, quando está sorrindo. Você nunca deixou de ser quem era desde aquele dia. Ah, sim, só pra falar, nós ainda estamos noivando. É isso aí. Ele fala que eles ainda estão noivando e em breve virá buscar ela. Ele vai embora e ela fica sem entender nada. Já em casa, ela chama pela Lily, a chamando pra fugir e casar. Senhorita, eu sou uma mulher. Gêneros não importam quando se há amor. Sinto dizer que não há amor entre duas mulheres. Mudando de assunto, a Lily fala que o Nard estava em casa. Ela vai até lá e pergunta o que raios está acontecendo, do porquê o noivado não havia sido finalizado. Ele fala que é porque os sentimentos do príncipe Clark não haviam mudado. Ele manda que a Letícia pense bem no que havia acontecido. Ele pergunta se em algum momento o príncipe Clark havia dito que queria terminar seu noivado. Logicamente, ele não havia dito nada. E tudo isso havia sido resultado das conclusões precipitadas da Letícia. E sobre a donzela que estava grudada com ele, o Nard fala que ele apenas fez aquilo para causar ciúmes na Letícia. Ele parece ter ficado surpreso ao ver sua expressão de felicidade. De
repente alguém manda eles esperarem. Era a Brianna, a broa caveira, que pede para que parem de ignorar sua presença. Ela vai até Letícia e pede do fundo do seu coração que a Letícia volte pro castelo. Depois que a Letícia meteu o pé de lá, estão fazendo ela frequentar lições para ser princesa. Ué, minha filha, tu não é a companheira do príncipe Clark? Ai não, eu dispenso homens que apenas têm olhos para uma mulher. Voltando ao assunto, ela fala que não suporta aquela velha maluca, a Layla. É uma tortura, ela não aguenta mais, sente como se estivesse próxima da morte. A Letícia diz entender a dor dela. Ainda assim ela pede para que a Brianna aguente firme e conquiste seu lugar como rainha. Agora vem a bomba. O príncipe Clark havia feito uma declaração pública, falando que apenas pretendia fazer herdeiros com a Letícia. Moleque miserável. Apenas quer fazer dela uma máquina de herdeiros. De repente alguém bate na porta. Era os pais da Letícia. Ela vai até a mãe e recebe um peteleco na cabeça. Ela soube que a filha havia retornado e foi até lá perguntar o que diabos havia acontecido. O combinado era que ela apenas voltaria quando completasse as lições para ser rainha. A noite caiu, já era madrugada, quando a Letícia decidiu fugir de casa. Ela colocou uma capa e saiu de fininho para não fazer barulho. Entretanto, seu pai ainda estava acordado e quase pegou ela no pulo do gato. Ela abre a porta e vaza. Quando estava se preparando para correr, a Brianna pisou na capa dela e fez ela cair no chão. Nem pensar que eu vou deixar que você escape. Ela fala que caso a Letícia não volte pro castelo, ela vai ter que continuar frequentando as lições. A Letícia pede que por favor ela a deixe fugir, mas a Brianna manda ela deixar de besteira e que vai impedi-la de fugir, nem que essa seja a última coisa que ela faça. Fala aí, o que você tá querendo é um pretendente, não é? E digo mais, homens ricos fazem o seu tipo, não é? Interesseira. A Letícia fala que caso ela a deixe fugir, vai ajudar a Brianna a se casar com seu irmão Nard, um herdeiro de duque, 22 anos, inteligente, atlético, consideravelmente bonito, personalidade nem lá nem cá, mas se foi ignorado é um ótimo partidão. A Brianna, interesseira, aceita. Indo embora, a Letícia fala que seu irmão é apaixonado por muffins, não muito doces. O Nard estava atrás da porta ouvindo tudo. Ah, essas mulheres, viu? Vou te contar. Agora definitivamente ela está livre, pulando e saltitando. De repente seus pés saíram do chão. Ela trombou com a desgraça do príncipe Clark. Olá, Letty. Esqueci de perguntar uma coisa. Quanto ao vestido de casamento, podemos usar branco? Mas você poderia adicionar uma outra cor, você quer? Então, né? Acredito que esse não seja o momento adequado para falar sobre isso. Isso aqui já tá virando crime. Eu vi muita gente defendendo o príncipe Clark. Vocês lembram que episódio passado ele deu as caras lá na Vila Aberta, correndo atrás do leite derramado, mas a galera tava defendendo ele, falando que ele só havia feito aquilo pra colocar ciúmes nela. Mas isso não justifica nada. Primeiro que o moleque é feio pra cacete, se comparado a ela, e tenta colocar ciúmes com um negócio feio daquele. Mas beleza, vamos esquecer essa parte. O guri tá igual um psicopata atrás da menina. No final do episódio passado, 3 horas da manhã ele tava de bituca numa moita, esperando o dia amanhecer. Mas beleza, vamos lá. O episódio 3 começa lá no Castelo Real. Uma linda mulher estava saindo, aparentemente desconfortável com a presença dessa gente toda atrás dela. Ela chama pelo Sebastian, que tava passando por ali. Pasmem, essa mulher é a rainha Laura. Ela estava à procura pelo príncipe Clark, mas parece que ele só volta amanhã. Ô mulher feia da peste, parece a Brianna. Ela pergunta pela garota. O Sebastian pergunta de qual garota ela está se referindo. Logicamente é a Letícia, a garota que causou uma cena durante o último baile e deu no pé. Ela fala que deseja muito encontrar com ela. Essa gororoba não vai prestar. A cena volta pra Letícia sendo carregada pelo príncipe, logicamente, completamente sem sua vontade. A mãe dela fala que eles se dão muito bem e o pai pede perdão por não tê-lo recebido de uma forma mais adequada, com pau e pedra na mão. Entretanto, o moleque não está ali para uma visita e já está pronto para ir embora, graças a Deus. O Nard fala que aquele assunto está progredindo conforme o planejado e a Letícia pergunta o que ele quer dizer com aquele assunto. O Clark pede desculpa pelo incômodo tão tarde da noite, esse psicopata. Os pais da Letícia falam que estão gratos pelas palavras generosas dessa peste. A coitada da Letícia está desesperada. Ninguém, absolutamente ninguém, se impõe contra aquilo. A menina está prestes a ser levada à força. A Lily pronuncia algo em voz baixa. Ela havia desejado felicidades. Ela tenta se soltar, dá até um cascudo no moleque desgraçado. Se ela soubesse, teria treinado mais o corpo a ficar musculosa. E sim, ela foi levada à força. E a Lily não havia ido junto. O príncipe pergunta se ela o odeia por tê-la trazido daquela maneira. Odia ela não odeia, mas não gosta nem um pouco dele. Ele pergunta se ela ao menos o enxerga como um homem. Ela fala pra nós que nunca havia visto ele como um homem. Ele apenas existia como seu noivo. Mas eu digo que nunca vi você como gente, imagina como homem. O tempo passa. Do nada o moleque tava pegando na mão da Letícia. Ele diz estar feliz por poder conversar com ela. A gente já conversou várias vezes, mas ele disse que ela nunca havia prestado atenção nele. Mano, que porra é essa? O moleque tá cheirando o cabelo dela. Começou até a pegar no rosto. Ela está claramente desconfortável.
insuportável. Ele começa a se aproximar pra beijar ela à força. Vocês lembram do que a Brianna havia dito, não é? Essa desgraça havia feito um pronunciamento público, falando que só teria herdeiros com ela. Ou seja, ele tá tentando pegar a menina à força dentro da carruagem. Ela manda um chega pra lá e fica fungando igual um boi bravo. O psicopata começa a rir e finge como se nada houvesse acontecido. Simplesmente deitou do lado dela. É perigoso até essa peste tentar fazer algo com ela dormindo. Mas beleza, eles finalmente chegaram no Palácio Real. Ela manda que ela desça logo da carruagem, pois tem algo para lhe mostrar. Ele havia construído um curral ao ar livre para os animais. Como ela havia dito que gostava da natureza, ele construiu isso para ela. Dá até para pescar. Mesmo depois que ela se case, ela pode fazer o que quiser, quando quiser. Ou seja, ela vai viver em cárcere privado. E já que ela é uma bela dama, ele sugere acabar com as lições. Ele diz que não vai aceitar questionamentos e tudo já havia sido resolvido. O pai dele já havia dado a aprovação necessária. Afinal, ele havia deixado bem claro que apenas casaria com a Letícia. Ele também disse que eles fizessem algo que estimulasse a Letícia a fugir, ficariam sem herdeiros. Eu tô dizendo, cara. Tudo isso sem consultar a menina. Ele ajoelha ali mesmo e a pede em casamento. Tomara que ela chute dentro do rio Traste. Não vai rolar não. Os carneiros tudo rindo dele. Mano, o moleque tá tentando comprar ela, falando que não é um negócio ruim. Melhor do que casar com qualquer nobre. Ele pode lhe oferecer uma vida abundante. De novo ela recusa e os cavalos começaram a rir dele. Ele não desiste e toma outro fora. Os patos caíram na risada. Ele pergunta do porquê ela não quer. Logicamente, ela não deseja fazer parte da família real. Ela não quer e não vai aceitar nada. Ele simplesmente trancou ela dentro do quarto, até que os preparativos para o casamento estivessem prontos. A porta foi trancada por chave e as janelas bloqueadas para que ela não conseguisse abrir. O quarto pode ser até bonito, mas ela não está nada feliz com isso. Ela tá cansada, tá com tanto sono que mal consegue se mexer. É nítida a tristeza em seu rosto. Então ela caiu em um pesadelo profundo. Sonhou que estava pescando na beira do rio e o peixe era o príncipe Clark. Ela correu para a vila, mas todos os habitantes da vila eram o príncipe Clark. Todos estavam querendo se casar com ela, até que surgiu um sereio Clark. Oh meu Deus, que autor, o que esse autor tem na cabeça? A coitada acordou amedrontada. Uma empregada que estava ao lado dela falou que o almoço estava pronto. Ao menos eles mandaram comida de verdade, não mingau de milho frio. Depois ela tomou um banho ali no quarto mesmo. A empregada penteou seus cabelos e depois ela trocou de roupa. Quando a empregada estava pronta para se retirar do quarto, ela aproveitou sua única chance. Jogou a mulher para longe e saiu correndo, mas o vestido era longo e atrapalhava sua corrida. Ela levantou a saia e perna. A empregada tocou o sino, avisando que ela havia fugido. No corredor ela se depara com alguns guardas. Não restou escolha no ser pela janela. Machucou o bumbum, mas estava livre. Ou era o que parecia, né? O príncipe Clark já estava lá no quintal. Ele a pega e diz que vai deixar bem claro que ela não pode fugir daquele lugar. Todos os planos que ela tinha de ser livre foram pro brejo. Quando ela pensou que sua vida havia acabado, lhe ofereceram uma refeição divina. Um banho com flores de lavanda. Mas ela não vai deixar que aquilo a engane. A empregada serve um chazinho ali. E a Letícia pede desculpa por tê-la arregaçado no chão. Ela dá uns pulinhos e demonstra que estava bem firme e forte. A Letícia pergunta quantos anos ela tem. Ela diz que tem 17. Nossa altura é bem parecida. Vendo de perto parece que sim. A estrutura física também se parece, não é? Acho que sim. Já pegaram a ideia, né? A empregada tenta fugir, mas não tem jeito. Ah, sim, o nome dela é Maria. O sino é tocado. O Clark entra no quarto. A Maria estava sendo agarrada pela Letícia. Ela logo dedura, falando que a Letícia estava tentando fugir, se passando por ela. Rapaz, o príncipe fala que ela ainda não entendeu seus sentimentos por ela. Então ele vai explicar direitinho, detalhe por detalhe. Ela só consegue pensar em que nojo. Eles se sentam pra ter uma conversa amigável, mas essa desgraça não quer soltar a mão da menina. A noite caiu, ele finalmente havia ido embora. Ô gente, eu me recuso a narrar o que esse maluco disse. É muita vergonha alheia, cara. Sua pele é tão pura quanto o lírio branco. Sua face corada e macia. Vai limpar um lote, peste. A empregada fala que ela deve estar muito feliz. Claro que ela está, né? Foi sequestrada por um maluco psicopata. Foi trancada em um quarto e vai ter que se casar contra sua vontade pra gerar herdeiro. Ele nem ao menos perguntou os sentimentos da menina. A empregada vai embora e a Letícia começa a olhar o céu estrelado. Era uma noite de lua cheia. Espera, nesse momento ela estava sozinha. Ela usa umas cortinas pra fazer uma corda, descendo por elas pela janela. Agora ela está livre, mas seus pés saíram do chão. Já vi isso daqui em algum lugar. O cachorro novamente estava lá. Essa peste é masoquista, ele parece estar gostando do que tá acontecendo. Olá, Leti. Pra combinar com o vestido de casamento, você prefere
prefere um colar de diamantes ou de pérolas? Acredito que não seja o momento ideal pra falarmos sobre isso aqui. Cara, isso aqui tá muito estranho, velho. No episódio 4, ela havia sido trancada dentro do porão, com as janelas trancadas por grade de aço puro. Nessa mansão, além desse quarto que ela está, existem mais alguns outros. A Maria soube que havia sido construído para abrigar nobres desobedientes no passado. E agora a Letícia está sendo tratada como uma nobre desobediente. Mas sabemos que esse não é o caso aqui. Bom, pelo menos a Maria disse que ninguém nunca morreu nesse quarto antes. A Letícia pergunta se alguém já havia morrido em outros cômodos. A Maria diz que está se divertindo com as fofocas, mas a Letícia não está achando graça nenhuma. A Brianna pede para a Letícia avisar caso ela veja um fantasma rondando pelo quarto. Afinal, ela só veio para esse quarto porque havia quebrado uma janela de vidro para fugir do príncipe psicopata. E agora ela apenas colheu o que plantou. Mas antes de mais nada, a Letícia quer saber o que diabos ela está fazendo no seu quarto. Ela diz ter sido nomeada como campainha da futura rainha, que no momento está sob cárcere privado. A Letícia diz não precisar disso e manda ela embora. Mas como ela havia sido contratada, não pode deixar seu local de trabalho até que o prazo determinado termine. Ela diz que aquele traste está lhe pagando uma quantidade de dinheiro absurda. Para ela, a coisa mais importante nessa vida é o dinheiro. A Letícia manda Maria tampar os ouvidos para não escutar tais barbaridades, mas já era tarde demais. Ela agradece pelos bons conselhos da Brianna. Mulherada, não seja assim. Sejam puras e dignas. A ganância pelo dinheiro mata a alma, e tudo que lhe resta é a vergonha da carne. Mas a Brianna só sabe comer docinho. Diz ela que seu trabalho não apenas consiste em fazer companhia. Ela mostra um livro e o tema é: conclua suas missões para ser esposa e conquiste o amor. Sim, o livro é sobre a Letícia e tá fazendo maior sucesso no reino. Mas a história é completamente diferente do que nos é mostrado nessa merda de livro. Ela está lutando para conquistar o amor do príncipe Clark. A Letícia mesmo fala que isso é mais falsificado do que nota de R$8. E ela pergunta como é que essa história havia se espalhado pelo reino. Logicamente foi graças a Brianna. Ela havia sido encarregada em contar como as lições para se tornar rainha são rígidas e duras, por ordem do príncipe. E por que ele tá fazendo isso? Manipulação da opinião pública, é claro. Logicamente, ele quer aumentar a fama da sua noiva. E graças a isso, ela vai ser conhecida como uma moça determinada, que enfrentou duras lições para conquistar o amor do príncipe. Agora todo o país está torcendo por esse noivado. Ninguém, absolutamente ninguém está indo contra esse casamento. E a Letícia fala que tudo que ela quer é apenas sua liberdade. Mas não há mais nada que ela possa fazer. Se ela tentar fugir, o príncipe irá atrás. Mas a Brianna manda que ela esqueça do príncipe por um breve momento. Todos os dias ela terá comida pronta na mesa, sem ao menos precisar levantar um único dedo. Isso seria a vida perfeita. Ela suga o chá com sua garganta de cobra e queima a língua, enquanto a Letícia bebe seu chá com pura elegância e classe. A Brianna fala que nunca seria tão boa quanto ela, ainda bem que você sabe. Mas também, a coitada praticou isso durante 10 anos da sua vida. Ela nunca teve liberdade, mesmo sem saber o porquê, sem ao menos poder opinar. Seu noivado havia sido decidido. Ela passou toda a sua infância trancada dentro de um quarto. Nem ao menos ela sabe o que é ficar apaixonada por alguém. E se casar com alguém que ela não ama é como viver aprisionada. A Brianna pergunta se ela ao menos sabe o significado de amar alguém. É claro que ela não sabe. Contudo, ela quer tomar as decisões da sua vida por conta própria. Tempo depois, ela estava conversando com Nardi, que lhe entrega uma carta da sua mãe, que dizia o seguinte: a mamãe está aguardando o dia que você se tornará uma bela rainha. A Letícia pergunta pela Lily. O Nardi diz que ela está fazendo um ótimo trabalho. Já o pessoal da vila continua vivendo tranquilamente os seus dias. E o pai dela tá pensando em comprar a merda de um cavalo. A Letícia diz que está doida para retornar para a casa de férias da família Dorman, mas isso não é possível. Então ela pede para que ao menos ela possa retornar para seu antigo quarto. Mas também não é possível, foi negado. Ela também havia recebido um presente, muffins feito pela sua mãe. Depois de muito tempo, ela resolveu meter a mão na massa. Contudo, o Nardi também havia ajudado no preparo. Isso significa que isso é uma roleta russa. Ele pergunta se ela aceita o desafio. Logicamente que ela aceita. Eles começam com pedra, papel e tesoura. E a Letícia sai ganhando. Depois ela aponta o dedo e o Nardi acaba olhando para a direção errada. A Letícia ganha o desafio. Agora ela vai ter que escolher um muffin. Com muita calma, ela começa a cheirar os muffins. Uma escolha errada e ela pode acabar perdendo. Então ela vai no maior e mais óbvio. Eles comem, deu empate. Agora que a brincadeira pega fogo. A próxima rodada, empate novamente. Agora restam apenas 2. E os 2 estavam cheios de pimenta. A velha passou a perna no Nardi e na Letícia. E finalmente ela havia dado um sorriso depois de muito tempo. O Nardi diz estar feliz que essa brincadeira tenha feito a Letícia sorrir novamente. Depois disso, a noite caiu e a Maria foi embora. E agora que todos haviam ido embora, só havia uma coisa que ela poderia fazer: começar a construir seu grande plano de fuga. Graças ao
o Nard e seu humor estava de volta. E agora ela pode continuar a tentativa de fuga. Todos desse castelo estão subestimando ela. Naquele quarto havia um alçapão que dava acesso ao porão próximo da sua cama. Era muito espaçoso, porém sem rotas de fuga. Ela decide olhar a estante de livro. Normalmente nos filmes tem uma passagem secreta nesse lugar, mas tudo que ela encontrou foi o diário do Príncipe Clark. Só de olhar ela já sabe que esse negócio é encrenca. Então ela apenas decide ignorá-lo. Bom, foi isso que ela havia dito, né? Mas a curiosidade bateu forte. Ih, rapaz, assim que ela puxou a cômoda começou a se mexer. Era uma passagem secreta. Ela gostou da engenhoca muito doida. Parece até que ela é a protagonista de um livro de aventura. Só por garantia, ela arremessa o livro primeiro. Vai, né? Que ela pisa em algo e é atingida por várias flechas. Assim que ela entrou, a vela se apagou e as luzes se acenderam. O desgraçado tava lá, logo ao lado do quarto dela. E não é só isso não, pra piorar, ele estava dentro de um quarto escuro esperando por ela. A menina até desiste. Ele fala que ela havia demorado mais do que ele imaginava. Ele tinha total certeza que ela iria descobrir esse cômodo secreto. Por esse motivo ele mudou de quarto, apenas para esperar por esse momento. Ela pergunta do porquê ele faria isso. Não seria incrível ver minha bela dama vir ao meu encontro? Então você se interessou pelo meu diário? Ficou com vontade de saber mais sobre mim? Ela pede desculpas e fala que tá na hora de voltar para os seus aposentos. Mas ele fala que tá cedo. Ele puxa um pano e a porta se fecha. Ela tenta correr, mas é puxada por ele, que cai no seu colo. Ele a manda que ela abre os olhos, com uma cara de baitola. Ele fala que ela é linda demais. Ela olha pra cama e percebe que ele deve estar com segundas intenções. Ela começa a se debater e pergunta como ele ousa tentar fazer um herdeiro nela antes do casamento. E chama ele de abusar. Dali um chega pra lá que ele cai fedendo na cama. Até cair no bicho é baitola. Ele fala que quer fazer certo e só vai fazer herdeiro com ela depois do casamento. Diz ele que esse é seu sonho. E sim, o miserável sonha com isso todas as noites. Fazendo herdeiro na menina. É brincadeira um negócio desse. Ainda por cima é tarado, desgraçado. Por esse motivo ele vai esperar pelo casamento, pretendendo priorizar os sentimentos da Letícia. Isso aqui é uma grande da hipocrisia, cara. Entretanto, ele diz que não consegue conter seus próprios sentimentos por ela. Portanto, ao menos ele quer fazer isso com ela. Tá aqui eu pensei que ele iria beijar ela, mas apenas queria ficar abraçado com ela, eu acho. Ele diz que palavras não conseguem transmitir o amor que ele sente por ela. Então, contato físico é de tamanha importância. Dia seguinte, ela mudou os móveis de lugar. Agora não tem como aquele maluco invadir seu quarto durante a noite. Finalmente, ela vai conseguir dormir em paz nessa casa. A Maria pergunta do porquê ela estava fazendo tudo aquilo. Então, ela conta tudo, que o maluco baitola está dormindo no quarto ao lado. Mas a Maria acha isso uma maravilha. O noivo dela havia ido encontrá-lo por uma porta secreta. Essa gente deve ser cega pra não ver o que realmente está acontecendo aqui. A Letícia fala que não vai aguentar se ele continuar fazendo isso toda noite. De repente, os móveis começam a tremer. Era o maluco tentando invadir o quarto dela de novo. Mas dessa vez, foi ela quem saiu ganhando. Mas a felicidade de pobre dura pouco. Ele entrou pela porta principal. Ele pergunta o que ela estava fazendo para estar tão feliz. E pergunta sobre esses móveis. A Letícia diz ter colocado ali para impedir que ele entrasse no seu quarto durante a noite. E sabe o que esse moleque maldito fez? Mandou a Maria retirar o móvel dali. E vai embora falando que pela noite ele vai voltar. Depois ela contou tudo pro Nard. E que não tem como evitar que isso aconteça. Mas o Nard diz que seria um problema se houvesse como ela evitar. Ela diz que ele não se importa com ela. E parte pra cima dela com tudo que ele tem. O Nard pergunta onde está o problema em tocar sua própria noiva. Ela pede para que o Nard ajude ela com uma estratégia para evitar esse moleque lazarento. Ele diz que a única coisa que ela pode dizer é não. E não apenas dizer não. Tem que fazer ele sentir o não. A noite caiu. O maluco já estava esperando ela de braços abertos. Mas ela manda que ele pare por ali mesmo. Ele tá passando muito tempo abraçado com ela. E pra ela aquilo não é normal. Ele diz que a ama muito. E por isso sente vontade de tocá-la. Mas ela diz que não pode. E caso ele continue insistindo em tocá-la, sem sua permissão, ela jura que daquele momento em diante, nunca mais irá chamar ele pelo nome. Esse foi o conselho que o Nard havia dado pra ela ainda mais cedo, com palavras firmes, pois de nada iria adiantar se ele não conseguisse sentir que ela está falando sério. Aí o moleque começou a se quebrar todo ali, sei lá o que esse cara tá fazendo. Só sei que ele decidiu meter o pé. Mas antes a Letícia pediu pra que ele avisasse com antecedência quando ele voltasse a visitá-la, né, pra fazer um plano. Dia seguinte ela tava feliz da vida. Finalmente havia conseguido dormir naquela casa. Enquanto ela estava contando tudo que havia acontecido
conhecido para Brianna, a Maria chegou com as datas marcadas que o príncipe Clark queria visitá-la. E simplesmente todos os dias. Eu que sou eu já tô sofrendo, imagina essa coitada. Boa notícia. A Letícia foi sequestrada. Essa menina não tem um dia de paz. Agora ela foi sequestrada. A coisa boa é que ela se livrou do príncipe Clark. Bora ver como esse livramento aconteceu. Tudo começou num baile que estava acontecendo no palácio. Ao longe, a Letícia avista o príncipe Clark, conversando com os convidados. Não, mas espera lá. Ela tá se arrumando? Ah, beleza. Sentiu ciúmes e saiu correndo. Isso aqui tá forçado. Ela fugiu até a sacada. Ficou se perguntando o que diabos estava acontecendo. Aquela mulher deve estar rindo da cara dela, como se a Letícia não tivesse nenhuma chance. Enquanto o príncipe Clark estava se derretendo todo pra ela. Tá bom, já tô prestes a dropar esse anime. Ela fala que está se sentindo sufocada. Gotas de chuva começam a cair. De repente, a Letícia havia sido sequestrada e levada para uma carruagem no meio do matagal. Enquanto isso, no castelo, o Clark soube que a Letícia havia sido sequestrada. E a carruagem que a levou continha o brasão do reino Aldebaran. Os guardas relataram que os suspeitos não aparentavam ser suspeitos. Alguém aparece falando que a carruagem havia ido em direção à floresta oeste ao reino. O Sebastian fala que atravessando a floresta e seguindo pelo litoral vai litorando, até que chega à fronteira de Aldebaran. Caso eles consigam atravessar a fronteira, será um problemão. O Clark pede pro Sebastian continuar entretendo os convidados para evitar tumulto, enquanto o outro irá impedir que qualquer boato seja espalhado. Enquanto ele e o Nard irão atrás da Letícia. Tomara que o Clark caia de um penhasco. Enquanto isso, na carruagem, a Letícia estava acordando, graças ao barulho que essa gente estava fazendo. Ela tenta se mover, mas suas mãos estavam amarradas. Ela tenta gritar, mas sua boca estava amordaçada. Os sequestradores perceberam que ela havia despertado e retiraram a sacola da sua cabeça. Ela estava fungando igual um boi brabo, mas tinha parada errada. Os sequestradores erraram a pessoa. O guri resmunga falando que o cara havia sequestrado uma garota errada. Eles estavam atrás da empregada Maria. O cara pergunta se o garoto tem ideia do tamanho da pressão que é adentrar dentro do palhaço e sequestrar uma pessoa. A Letícia bate o pé e fala que não aguenta mais ouvir essa gente falando merda. O guri manda ela falar seu nome, mas acho meio difícil ela conseguir falar alguma coisa com a boca amordaçada. O garoto manda que o cara tire ela dali, mas já toma na barriga e outra na queixada. A pergunta que fica é: como ela conseguiu dobrar esse pé? Nisso o pano caiu e ela gritou, mandando que eles a levem de volta para o castelo imediatamente. Ela se apresenta como a filha do Duque Dorman, a noiva do herdeiro do reino Astal, Letícia Dorman. Os dois já perceberam que fudeu tudo, mas agora eles já foram longe demais, não dá pra voltar atrás. O jeito é largar ela pelo caminho. Mas a Letícia pergunta se eles realmente estão pensando em largar uma frágil donzela como ela no meio dessa densa floresta escura. O moleque fala que para salvar seu país e principalmente a sua pele não haverá problema algum. Aí a Letícia ficou desesperada. Ela fala que conhece a Maria, mas o guri fica com o pé atrás achando que ela tá mentindo. Mas a Letícia fala que não é mentira e que ela se encontra com a Maria todos os dias. Então ela vai contar tudo o que sabe sobre a Maria. Mas primeiro ela quer que tirem essas cordas dos seus pulsos. Horas depois, o guri tá todo bobinho falando da Maria, sobre o dia que ela segurou sua mão e sorriu pra ele. Eu já vi que esse moleque é uma miniatura do príncipe Clark. O sorriso dela era tão lindo. Como alguém assim poderia existir em um mundo como esse? A mão dela, enquanto tocava seu rosto, era delicada, macia e confortável, além do seu cheiro gostoso. Foi aí que seus batimentos cardíacos aceleraram. Vamos pro que realmente interessa. Esse pivete é o terceiro príncipe do reino Aldebaran, Príncipe Louis. É dito que a Maria é filha de um conde da sua região. Ela era muito próxima ao príncipe Louis. Porém, a família dela acabou indo à falência. Desde então, ela havia desaparecido. Foi aí que eles descobriram que ela estava trabalhando como serviçal no Palácio Astal. Nessa mesma época, o príncipe Louis havia recebido um convite para comparecer nesse baile de hoje. A Letícia pergunta do porquê eles decidiram sequestrar Maria do absoluto nada. A princípio, o nariz de tamanco foi contra a ideia, mas o príncipe é cabeça dura, idiota e não escuta ninguém. A princípio, esse bicho aí com o nariz de tamanco é servo dessa desgraça pequena. O nome dele é Lyle. A Letícia havia entendido que o príncipe Louis é um pobre coitado, um garotinho que vive por um amor não correspondido. O guri manda que ela pare de chamar ele de garotinho, e a Letícia debocha, falando que ele deve ter chegado naquela idade que deseja ser considerado um adulto. O guri tá sofrendo um bullying danado. Agora, meus amigos, a Letícia teve uma brilhante ideia. Ela vai permitir que eles a levem para o reino Aldebaran. Como indenização pelo sequestro, ela vai aceitar uma quantidade de dinheiro junto com um pequeno terreno e viverá uma vida tranquila como Pebleia. Mas o nariz de tamanco fala que irá devolvê-la à realeza e dizer que encontraram seus sequestradores enquanto voltavam para casa. Como recompensa, ele quer que a Letícia os ajude com o noivado da Maria com o príncipe Louis. Sapesta café com leite, ignora qualquer coisa que ele fala. Tudo que ele quer é ficar com a Maria, todo o resto não importa. A Letícia
diz estar entarrecida com o quanto suas ideias se divergem. Contudo, eles precisam encontrar uma solução pacífica, pois se as coisas continuarem como estão, pode acarretar em uma crise entre os dois países. O Pivete fala que tudo é culpa do Luciano Huck por ter confundido a Letícia com sua querida Maria. Depois disso, a Letícia preparou uma comida de respeito usando frutos do mar. Como sempre, a comida da Letícia estava deliciosa, mas o Lu está meio receioso. Só come comida preparada pelos melhores cozinheiros. Ele encara o prato e o prato o encara de volta, mas a barriga tava brocada de fome. Então ele mandou pra dentro. Mas filho de rico é fresco, se engasgou com a espinha e pensou que aquilo havia sido uma tentativa de assassinato. Enquanto eles comiam, a Letícia pergunta o motivo deles terem parado nessa pousada. O Luiz fala que ele precisa tomar banho no fim do dia todos os dias. Eu, por exemplo, só tomo nos feriados. A Letícia pergunta se ele não aguenta um dia ou dois sem tomar banho. Lógico que não. Ele não quer dormir com o cu fedendo. Se os guardas baterem nessa pousada, eles estão lascados. Mas o guri fala que tudo que ele queria era tomar banho na sua banheira banhada a ouro de um palácio. E não nessa pousada imunda. Amanhã eles irão partir para Aldebarão. Se eles conseguirem cruzar a fronteira, Astal não irá conseguir alcançá-los. Assim eles irão evitar uma crise diplomática entre os países. Depois eles podem negociar e explicar a situação com mais calma quando retornarem. Depois ele vai pensar em uma nova estratégia para recuperar a Maria. Parece que o peixe aumentou a taxa de inteligência do garoto. Beleza, parece que essa pousada é bem popular e apenas havia 2 quartos livres. A Letícia fala que o príncipe e o servo devem ficar no mesmo quarto, mas o guri fala que não irá dividir seu quarto de maneira alguma. E a Letícia pede desculpas, mas como ela que esse cara não vai ficar? Não tem como uma mulher e um homem passarem a noite no mesmo quarto. O Luiz fala que não vê problema algum. Afinal, a Letícia não tem nenhum charme. Rapaz, pra que a menina ficou boladona? Pra quebrar esse pirralho é 2 palitos. No fim, não teve jeito. O Luciano Huck vai ficar de guarda. Essa é a oportunidade certa pra Letícia fugir. Mesmo que ela siga com o plano e vá para Aldebarão, não há garantia que seus desejos serão atendidos. E como ainda lhe sobrou o dinheiro das joias do vestido que ela havia vendido, dá pra viver tranquilamente por um tempo. Ela abre a janela e o cheiro da liberdade adentra pelas suas narinas. Finalmente ela tá livre. Desgraça, rapaz. O príncipe Clark apareceu de novo, perguntando como a Letícia ousa dormir com outro homem. O nariz de tamanco tenta tirar o cu da reta, falando que eles haviam encontrado a Letícia no meio da estrada e a resgataram. Mas já que a bagunça tava feita, a Letícia fala que ela havia sido sequestrada por eles. Se ela vai voltar para aquela prisão, eles devem ir junto. Mas esse psicopata tá boladão. Faz a Letícia calar a boca e fala que eles irão conversar quando retornarem para o palácio. O Luiz até aparece peladão ali, até que ele percebeu a presença do príncipe Clark. Aí ele mudou da água suja pro vinho. Meu amigo, só sei que a zoada começou, bagunça da peste. A gritaria só parou quando o Nard gritou mais alto. Continuar com essa gritaria daria B.O. O negócio aqui é o seguinte. O Nard fala que o príncipe Luiz, desejando se aproximar mais do príncipe Clark, teve a brilhante ideia de se aproximar primeiro da sua noiva e a convidou para um longo passeio. Mas a Letícia fala que ela havia sido sequestrada, mas o Nard manda ela calar a boca. No fim, o sequestro ficou por isso mesmo. O Nard mandou o príncipe Luiz colocar uma cuequinha, deixando a Letícia sós com o maluco psicopata que tava muito doido da cabeça. Ele tá puto, porque a Letícia havia ficado amiga de outro homem ao ponto de chamá-lo pelo primeiro nome, além deles terem compartilhado a mesma refeição. A Letícia tenta fugir da conversa, mas não teve jeito. O homem tá zangado, então ela apenas lhe pede desculpas, mas ele simplesmente a abraça forte. Quando eu vejo o personagem com essa cara aqui, meu amigo, eu sei que boa coisa não é. Agora eles devem voltar ao palácio. Se partirem agora, deve chegar próximo ao amanhecer. De volta pro castelo, que nada. Ela já tá metendo o pé rumo à sua liberdade. No entanto, né, como é de se imaginar, o Nard impediu que ela fugisse. Afinal, ela é super previsível. Ele já havia mandado cercar toda a vila para impedir que ela fugisse. Agora ela deve se levantar para o bem do seu próprio futuro. Tá vendo? Nem mesmo esse cabelo de musgo liga pros sentimentos da menina. Ele vai fazer que ela se case, custe o que custar. Mas ela não quer. E o problema nem é que ela vai ficar sem liberdade. O Nard fala que ela só pensa nisso, em liberdade. E diz que o príncipe Clark é uma boa pessoa. E gosta dela genuinamente. Isso é um fato. Não há outro candidato mais adequado para ela. O Nard completa falando que gosta dela o suficiente para garantir que ao menos ela se case com alguém que gosta dela e vai fazer ela feliz. E que ela deve abrir seu coração para tentar conhecer um pouco mais. Na manhã do dia seguinte, eles retornaram para o castelo. A Maria estava preocupada com a Letícia. E não é só isso. Aquele moleque mimado estava com eles também. Coitada da Maria. Vai ter que suportar essa peste pequena. O guri vai ficar um tempo no castelo. A Maria até perdeu seu humor. É lógico que isso havia sido ideia do Nard. Ele pensou que se pudesse acabar com o tédio da Letícia, ela poderia parar de tentar fugir. Tô falando que esse moleque é taradão. Tava tentando agarrar a Maria. A cena corta pra Brianna. Ela havia acabado de presenciar o maior babado do reino. O príncipe Clark
Clark tava queixando a véia da lancha, ou melhor, a véia do gado. Ela se pergunta se essa é uma traição do príncipe Clark. Lógico que ela não vai contar pra ninguém. Rapaz, será que ele beijou a velha? Porque a Brianna ficou desesperada. Mas isso só iremos ver no próximo episódio. Mas aí vocês vão ter que deixar o like no vídeo, porque tá difícil trazer esse anime, ô raiva. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. A Letícia tinha tudo pra fugir, mas optou por pegar o príncipe Clark e pular na cerca. E o que aconteceu vai deixar vocês de queixo caído. Vocês lembram que a mãe do príncipe Clark estava querendo bater um papo com a Letícia, não é? Pois bem, um dia chegou. Na frente da Letícia havia um anjo e uma cobra. O anjo era esse garotinho aí, o segundo príncipe do reino Astal, o príncipe Matias. A Letícia adora esse pivete e o pivete adora a Letícia. Ela acha ele tão fofo que até desejou que ele fosse seu filho, mas nasceu do mesmo saco que o Clark. Pequeno e tarado, partiu pro abraço. Só não beijou porque o príncipe segurou ele, maluco doente. Sentou do lado da Letícia e mais um pouquinho ele beijava ela. Ficou com ciúme do Matias. Ele também quer receber atenção, como o cachorro desgraçado. Depois ela contou tudo que havia acontecido. E a Brianna pergunta se vê o príncipe Matias, fez ela imaginar como seria ter um filho com o príncipe Clark. Cuspiu chá até no teto. Agora a Letícia vacilou, mas a Brianna fala que cedo ou tarde ela vai ter que falar sobre esse assunto. Mas ainda é cedo, na vida tem tempo pra tudo. Daqui pra lá o príncipe pode acabar perdendo o saco. E é óbvio que ela quer cancelar seu noivado. Mas a Brianna quer porque quer que ela se case com o príncipe Clark. Mas isso é assunto pra outra hora, já estamos de saco cheio. Tem convidados indesejados no quarto, mas o Luciano Huck contesta, perguntando se a Letícia não tá resistindo propositalmente. Afinal, se ela continuar do jeito que tá, ainda pode haver chances dela se apaixonar pelo príncipe Clark. Ela tenta retrucar, mas sua cara entrega tudo. Ela deve demonstrar indiferença igual a Maria. O príncipe Lu já tá de saco cheio dessa conversa. Ele quer sair a sós com a Maria, mas ela recusa. Só que o guri não aceita um não como resposta. Ele fala que nesse país ninguém os conhece. Ele quer aproveitar cada momento doce e intenso com a Maria. Ou seja, ele quer debulhar o feijão na Maria. Mas a Letícia mandou ele quietar alface. Enquanto a Brianna tava no mundo da lua, a Letícia fala que ela está bem estranha hoje. Ela pergunta se a Letícia e o príncipe Clark realmente estão se dando bem. Ela revela ter visto o príncipe Clark conversando intimamente com uma garota muito bonita. Parecia até que tava rolando um climão. A Letícia também havia visto durante o baile. A Maria tenta supor que pode ter sido um mal entendido, mas a Letícia já estava furiosa. Ela mal pode sair desse buraco sem a permissão do príncipe Clark. Enquanto o desgraçado tá livre e solto, fornicando com moças altas e bonitas. Hoje ele não tem nenhuma visita na agenda. E já fazem 4 dias desde a última vez que a Letícia viu ele. Querer atenção é uma ova. Tá na hora de quebrar a cara daquele maluco. Do jeito que ela saiu boladona pra botar esse castelo no chão era fácil. Agora eu não sei porque ela tá com raiva. A Maria tenta impedir sua saída do quarto. Vai que ela acaba numa solitária. Então a Letícia ordena que ela e a Brianna saiam e investiguem os fatos. À primeira vista a Brianna recusa. Mas quando a Letícia propôs pagar o dobro, ela mudou de ideia. Os dois inúteis também foram juntos. Um só quer saber do babado, enquanto o outro apenas quer impressionar Maria. A Maria pergunta se elas realmente suspeitam do príncipe Clark. Afinal, elas foram contratadas por ele. Contudo, mesmo ele sendo seu patrão, certas coisas são imperdoáveis. Além da Brianna querer continuar sendo parceira da Letícia. Lógico que é porque ela vai ser rainha. Agora é realmente surpreendente o Clark tá fornicando com outra mulher. O Luciano Huck fala que ele deve ter se cansado da Letícia. Ou ter um amante e faça parte dos traços e princípios masculinos. Mas ficar imaginando coisa não vai dar em nada. O negócio é reunir informações. Essas duas aí falaram que viram o príncipe Clark cheio de intimidade com a mulher alta e bonita. Ela até limpou sua boquinha com um paninho. Também foram vistos dançando juntos, mão na cintura e bem coladinhos um no outro. Frequentemente ela frequenta o quarto do príncipe Clark. Com certeza ela tá de olho no baitola. Mas o príncipe Clark também tem algum interesse nela. Foram vistos se abraçando na varanda. A cena volta pra Letícia. Além dela estar presa em um buraco, sua privacidade foi restringida. A Maria havia sido a primeira a voltar. Mas antes de adentrar, ela se lembra do passado. O príncipe Clark estava extremamente preocupado com sua situação. E o teste de qualificação para se tornar servo pessoal era muito exigente. Mas ele lhe abriu uma exceção. Olhando assim, a Maria é muito bonita. Então foi-lhe dado um sino. Caso algo aconteça com a Letícia, ela deve tocá-la. Agora tem parada errada. Assim que a Maria entrou, a Letícia correu para os seus braços. Ela diz ter se sentindo muito sozinha depois que todos haviam saído. Mas foi ela mesma que mandou que todos saíssem para investigar. Coitada, tá ficando biruta. A Maria fala que foi o príncipe que a contratou. Por isso, suas ordens são absolutas. No entanto, ela deseja que a Letícia tenha um casamento feliz. A cena muda para os dois inúteis sendo úteis. Eles estavam tirando a atenção dos guardas. As informações são as seguintes. O príncipe havia acabado de deixar o palácio em uma carruagem, juntamente com a moça alta e bonita. Aqui a Letícia poderia descer o sacode em todo mundo e fugir, mas ela quer descobrir toda a verdade sobre os verdadeiros sentimentos do príncipe
Clark. Enquanto as duas estiverem fora, a Maria vai dar conta de tudo. A Letícia agradece e fala que é muito grata por tê-la ao seu lado. A cena corta para a cidade, que estava bastante movimentada e lotada. Com tantas lojas bonitas, a Brianna poderia simplesmente perder sua atenção e cair na tentação. Faz muito tempo que ela não sai do palácio, mas hoje ela não tá ali para se divertir. Do outro lado da rua estava o príncipe Clark em um encontro apimentado. Ela se aproxima, mas não consegue escutar o que eles estavam conversando. E tentar chegar mais perto do que isso poderia ser arriscado. Olhando bem, os dois até combinam bastante, mas parece haver uma certa distância entre eles. Não andam de mão dada nem nada do tipo. A Letícia fala que nunca viu o príncipe Clark sorrindo daquela maneira. Eles começam a andar e entram em um casarão. A Brianna diz que jamais imaginaria que o príncipe Clark iria trazer sua amante para solo sagrado, um clube de cavaleiros. Mas isso não vai ficar assim não. Elas irão entrar. A amante tá logo ali na frente. Só resta segui-los. Mas a Letícia fala que elas não podem entrar naquele lugar. Mas a Brianna pergunta se ela quer ou não quer reivindicar seu lugar como parceira oficial. Elas entram, mas fizeram maior barulho, foram pegas no pulo. O Clark pergunta o que ela estava fazendo naquele lugar. Mas isso é ela quem deve perguntar. Ou será que ele não tem resposta, pois está fazendo o que não deveria? Ele se faz de moco. A Letícia manda que ele pare de se fazer de inocente, mas ele ordena que ela retorne ao castelo. Afinal, ele não lhe havia dado permissão para deixar seus aposentos. No entanto, ela não fica calada. Enquanto ele sai fazendo tudo o que quer, ela é mantida trancada em cativeiro dentro de um buraco. Ela pergunta se ele achou mesmo que ela não iria descobrir. Ela sabe exatamente o que eles estão fazendo. Ele tá se derretendo todo no braço dessa linda moça alta e bonita. No entanto, essa desgraça é homem. Um duque de Aldebaran, Niel o nome dele, o irmão mais novo do rei de Aldebaran, o tio do príncipe Luís. Provavelmente ele tá traçando o Clark nas escondidas. A Letícia pergunta se eles estão no encontro, né? O Niel pergunta se o fato dele se vestir de mulher deixa ela insegura. Ele diz que não pode culpá-la, afinal é muito bonito. E quando ele coloca esse vestido, ele se transforma. O maluco é narcisista. Ele deixa claro que não se veste assim para tentar seduzir o príncipe Clark. Agora, por que essa menina tá corada? Não tô te entendendo, Letícia. Com isso, ele fala que irá retornar ao palácio. E aproveitando, os dois deveriam ir em um encontro. Eles poderiam aproveitar para passear pela cidade. A Letícia pede desculpa por ter tirado conclusões precipitadas. Afinal, quando ela soube que ele havia saído com uma moça muito bonita, ela acabou perdendo a calma. Rapaz, a solitária tá mexendo com a cabeça dessa menina. Depois disso, eles foram a um encontro. Em um certo momento, o príncipe Clark deixou a Letícia sozinha no meio de uma multidão. Ele havia ido trocar uma moeda por um presente. Ela poderia aproveitar para fugir, mas ver a felicidade do príncipe Clark ao fazer sua primeira compra pode ter mexido com o coração dela e ter deixado ela com pena dessa desgraça. Teve até um beijo por tabela, os dois ficaram envergonhados. O único que saiu ganhando foi esse maluco. Ele até vai levar o canudo para casa, como lembrança do seu primeiro encontro. A tarde caiu e eles se assentaram na praça da cidade, um local pacífico e feliz, onde todas as famílias se reúnem para passear. O Clark fala que quer proteger essa paz por um longo tempo. Daí ele deu um presente para Letícia. É uma caixinha de música sem música. Esse animal aí é nativo do reino Aldebaran. Esse bicho é conhecido por ser fiel a um único amor, um animal adorado pelas pessoas. Dizem que é o presente perfeito para presentear uma pessoa especial. Ele fala que ele se parece muito com a Letícia. Seus olhos transmitem doçura e muita determinação. A Letícia fala que não entende nada sobre amor e relacionamento, então ela pode levar um tempo para entender. Acima de tudo, ela não vai abrir mão do seu desejo de ser livre. Então, em algum momento de distração, ela com certeza vai meter o pé. Ele fala que tá tudo bem, afinal, com certeza vai atrás dela e vai trazer ela de volta. Com isso, eles foram embora. Ah, sim, Geraldo tava reunido atrás da moita vendo o que tava acontecendo. Parece que essa praga aí que se veste de mulher acabou acendendo algo dentro do coração da Letícia. Tem um fantasma na mansão. A Letícia tá caidinha pelo desgraçado do príncipe Clark. O episódio de hoje foi mais descontraído. Isso aqui vai dar um trabalho pra narrar. Provavelmente o vídeo vai ser curto, sem contar no estresse que eu fico quando eu vejo esse príncipe que eu tanto amo. Então já deixa o like aí, só pra eu saber que valeu a pena. Essa é uma noite de lua nova. As estrelas estavam encobertas pelas nuvens. No palácio, dois inúteis andavam pelos corredores escuros. O príncipe Luís estava indo em direção aos aposentos da Maria, com macarons que ele havia comprado em sua loja favorita. A ideia dele é entregar esses mimos pra Maria em uma noite romântica como a de hoje, fazendo ela se derreter de amor. E ela vai ficar feliz em recebê-lo em seus aposentos. Depois é só plantar a bananeira. Sério, ele realmente falou isso. Mas o Luciano Huck não gostou nadinha desse plano. Se eles foram pegos, serão presos. De repente, passos são ouvidos vagando pelo corredor escuro. Isso seria um fantasma? Os macarons da Maria caem no chão. A vela se apaga e uma brisa fria sopra. No corredor havia um fantasma, também querendo comer um macarrãozinho. E tudo que pôde ser ouvido depois disso foram gritos.
Aí o Luciano Huck contou tudo o que havia acontecido. E o Príncipe Luiz havia sido levado pelo fantasma. A Letícia ficou animada. Seu sonho sempre foi capturar um fantasma. A pergunta que fica é, pra quê? Lógico que é para domesticá-lo. A Maria manda ela quietar o facho. Justo no dia que o Nard decidiu dormir no castelo, essa maluquice resolve acontecer. A Brianna, que nitidamente tá cagada de medo, fala que nem crianças acreditam em fantasma. Sendo verdade ou não, não muda o fato do Puca-Perna tarado ter desaparecido. A Letícia chama o Príncipe Clark pra caçar fantasmas juntos. No corredor, o Nard fala que isso pode ter sido mal entendido. E pela manhã ele vai aparecer flertando com a Maria. A Maria fala que vai ficar tudo bem. De repente, barulhos são ouvidos. A Brianna quase se esbagaça no chão. Mas o Nard pensou rápido e segurou ela pela mãozinha delicada. Um objeto deve ter caído. Não é necessário tanta afobação. Ele avisa que vai dar uma volta pelo primeiro andar junto com a Brianna. Caso algo aconteça, eles devem se reagrupar no quarto da Letícia. A Letícia e o Clark irão procurar no andar superior. A Maria vai ficar no quarto da Letícia, fazendo companhia ao Luciano Huck, que tá, meio doido da cabeça. A Letícia diz que caso um fantasma apareça, ela vai capturar apenas para mostrar pra Maria. Mas ela fala que não tá querendo não. E essa garota corria pelo palácio, fazendo barulho e descalça. Se tentasse falar com ela, eram ignorados. Se tentassem alcançá-la, nunca chegava perto. Uai, fantasma tem perna? Só Deus sabe. Além disso, o Príncipe Clark fala que a história de membros da realeza que supostamente desapareceram quando ele era menorzinho, lhe diziam pra jamais andar pelos corredores sozinho à noite. Caso contrário, o Deus sombrio da morte levaria sua cabeça. A cena corta pro andar inferior, em um quarto escuro. A Brianna e o Nard procuravam pelo Príncipe Luiz. O ar dentro daquele lugar era de causar arrepios no rego. A Brianna se assusta ao ver um espelho trincado. Ela se lasca toda no chão, mas o Nard havia conseguido segurar a lamparina. O que? Achou que ele ia segurar ela? Mas menino, ela disse ter visto algo e manda o Nard verificar. Mas ele ignora e fala que ela deve estar ficando maluca da cabeça. Eu digo que ele ficou com medo de olhar. Barulhos estranhos são ouvidos. Algo semelhante a madeira se quebrando. A cena volta pra Letícia e o Príncipe Moça. Observa na janela, ela nota uma figura parada no jardim. Ela havia chamado o Príncipe Clark, mas aquela figura já havia desaparecido. Talvez tenha sido a sombra ou algo semelhante. O Clark diz estar com mau pressentimento sobre isso. De agora em diante, eles devem ser mais cautelosos possíveis. De volta ao porão, nada havia sido encontrado. Talvez a Brianna tenha se confundido. Ali também havia um quarto secreto. O Nard fala que eles devem investigar lá dentro, mas a Brianna se recusa. Quando ela se encontrar com aquele príncipe tarado, ele vai ver só. Agora o Nard estava olhando pra ela de um jeito diferente, como um homem apaixonado pela beleza de uma mulher. Então ele resolveu entrar sozinho naquele cômodo escuro e apertado, assolado por teias de aranha, até que ele vê um rosto dentro das caixas. Ele grita e a Brianna se assusta. Os cômodos começam a se mover. No teto ela vê o Nard todo torto, todo lascado. A lâmpada se apaga e tudo que pode ser ouvido são gritos de apavoro. A cena muda para os aposentos do Duque, que se veste de mulher, ou gritando igual um porco selvagem. Depois de gritar, ele se levanta e sai correndo. Enquanto isso, nos corredores, a Brianna corria feito louca. Em sua frente, a escuridão total. Mas é aquele ditado: se ficar o bicho come, se correr o bicho come também. Então ela optou por correr, mas no primeiro passo ela pisou em uma armadilha. O teto se abre e algo despenca lá de cima. Era um caixão repleto de agulhas pontudas que caíram em cima da Brianna. Isso matou. Ela corre desesperadamente para tentar escapar, mas a cena corta pro Duque Niel, que havia se encontrado com o Príncipe Clark. Não apenas ele, a Maria também. O Clark pergunta o que diabos eles estavam fazendo ali. O Niel diz ter tido caralho de um sonho. Agora me diga do porquê ele teve um sonho. Isso mesmo, porque ele estava dormindo. Esse daí foi o lugar que ele havia visto em seu sonho. O Clark pergunta se o Príncipe Luiz está logo depois dessas escadas espirais que sobe para riba. Disso daí não dá pra saber, né? Mas a mensagem que o Niel havia recebido de um espírito falava isso. Já viu, né? Se veste de mulher, nasce, existe e ainda conversa com espíritos. É usuário de cannabis. Eles começam a subir as escadarias. No entanto, havia dois caminhos. Nessa situação, eles fazem o que qualquer outra pessoa faria: se dividir em dois grupos. Nem mesmo o Príncipe Clark sabe sobre essas passagens secretas. Não é a família real que cuida da ala dos funcionários. Nesse momento, eles escutam os gritos da Maria e correm para ajudá-la. Se eles continuassem, iriam cair em um buraco repleto de espadas afiadas. A Maria estava correndo desesperadamente, até que acabou sendo pega por vários tentáculos e a levaram para a escuridão. Tudo que restou foram suas botas cheias de chulé. O Niel também havia sido cercado, derrubado e arrastado para dentro de um cômodo secreto. Agora só restam a Letícia e o Príncipe Clark. Eles vasculham a área e a Letícia sente uma brisa soprando entre as fendas da parede. Ela fala pro Clark não se mover, pois pode acabar pisando numa armadilha. Mas é a mesma coisa de falar pra uma criança não correr porque vai cair. O miserável pisou numa armadilha. Ela corre para tentar salvar esse inútil. Um enorme buraco se abriu e sugou ele para dentro da escuridão. Tomara que não volte mais. A Letícia fica fazendo
criando drama, falando que não vai suportar mais isso. Ela começa a socar as pedras e fica gritando, perguntando se ela está sendo subestimada. Mas acontece que ela é muito boa em encontrar armadilhas. Andando rente às paredes, ela encontra uma pequena maçaneta. Virando, a passagem secreta se abre, chegando no topo de uma enorme torre. Lá em cima havia alguma bugiganga. É como se estivesse pedindo para ser empurrada pela Letícia. Lógico que ela empurrou. Ela ficou esperando aquela bugiganga se mexer. Mas que nada, ela caiu foi dentro de um buraco, caiu em queda livre pela chaminé. Sorte que estava bloqueada por panos. Devera suspeito. Se não fosse isso, ela teria virado papel. Ela grita perguntando se o fantasma estava naquela sala e manda que ele apareça. Devolva meus amigos, devolva meu príncipe Clark. Ela grita assim. Eu já tô ficando revoltado, mas gente, não tem o que fazer mais não. Ela vai se casar com esse maldito príncipe Clark. No meio da escuridão, o fantasma aparece. A Letícia se apavora. Mas era apenas a Brianna usando uma máscara de rejuvenescimento. Mas que porra feia é essa? Era melhor que fosse um fantasma, mas é a mãe do Clark. Ô, véia feia da peste. Ela disse que as falas da Letícia foram emocionantes. Devolva meu príncipe Clark. Bom, no fim, tudo de horrível tava naquele quarto. Menos a Maria, eu gosto da Maria. Além de ter fetiches estranhos, conversar com o espírito e ser narcisista, o desgraçado também é masoquista. Tava sendo torturado, podemos dizer assim, e tava gostando. O Nardi também entrou na brincadeira, colocou 2 pepinos no rosto e começou a relaxar. Agora, a pergunta que fica é, que diabos é esse quarto? Bom, existe uma conexão de armadilhas secretas entre a área dos funcionários e a ala da realeza. Aparentemente, quem cai nessas armadilhas acaba sendo jogado dentro desse quarto. E secretamente a rainha remodelou por completo para esse quarto ser seu santuário de beleza. Coisa que supostamente não tá dando muito certo. Ô tio, cadê o príncipe Luiz? Oh, o miserável tava tomando banho de espuma. A Letícia ficou furiosa. Tudo isso por causa desse pivete pervertido maldito. Opa, mas tem aquela sombra que ela havia visto no jardim do palácio. De repente, algo despenca pela chaminé. As luzes se apagam. O Clark se põe pronto pra lutar. Mas era apenas a Lily, gente. Depois de muito tempo sem visitar o palácio, ela avistou uma luz na janela e tentou acenar. Mas quando ela viu o príncipe Clark, cogitou que algo grave havia acontecido. Então chegamos nos momentos atuais. A Letícia ficou feliz, mas ela pergunta do porquê a Lily voltou ao palácio. Bom, isso porque já foi decidido que a partir de hoje ela volta a cuidar da Letícia. Aí tem a vossa majestade, né? Eu não gostava dessa véia, mas comecei a gostar. Ah, por que, tio Charles? Bom, ela entregou um mapa pra Letícia e é um mapa do palácio. No passado, ela também havia tentado fugir diversas vezes, mas nenhuma das vezes deu certo. Ela pede pra Letícia manter em segredo. Com certeza esse mapa vai ser passado em geração em geração, né? Porque fugir não dá não. Alguns anos atrás, o príncipe Clark andava pelos corredores do palácio, fugindo das aulas matinais. O Sebastian estava correndo atrás dele, o coitado. O velho já tá todo acabado. Nessa época, ele chamava o príncipe Clark de Alteza, mas o Clark não gostava nada de ser chamado dessa maneira. Então ele pede para que o Sebastian passe a chamá-lo de príncipe Clark. Dito isso, o Sebastian chama ele para voltar pro seu quarto, mas o moleque meteu o pé. Andando pelos corredores, ele ouviu alguém chorando. Na porta principal do palácio, ele viu a Letícia sentada no chão, caindo em lágrimas. Ele se aproxima e a chama pelo nome. Aqui podemos ver a cena do primeiro episódio. Ela se levanta e sai correndo nas pontinhas dos pés, enquanto o Clark observava ela de longe. Nisso podemos ver que ele estava sonhando. Ele desperta mais feio do que quando havia ido dormir, enquanto observava os pássaros da janela. Ele se pergunta se realmente era digno de correr atrás da Letícia. A cena corta para o pátio do palácio, onde uma disputa de esgrima estava acontecendo. A primeira rodada havia dado empate. O Clark pediu para ir mais uma rodada, enquanto ele se lembrava da conversa que havia tido com seus pais. Essa havia sido a primeira vez que ele havia pedido para ter uma conversa com seus pais. Ele disse que havia encontrado algo que desejava muito. Essa mãe dele jovem é um pitel. A cena volta novamente para o presente. O Clark estava conversando com Nathan sobre cavalos e obstáculos. Daí o Nathan convida o Clark para passear a cavalo no dia de amanhã. Logicamente que ele aceita. Nisso o Neo aparece falando que aquela estufa é encantadora. Seu brilho cristalino deixa tudo absolutamente bonito, assim como ele. Mas foi ele que disse isso, não foi eu não. O Nathan chama ele de tio, mas o Neo não gosta nada disso. Aí ele fala ter notado uma banheira lá nos fundos e pergunta para o Clark qual o significado daquilo. Ele fala que era utilizado como águas termais, mas como eles perderam o funcionário responsável pela sua manutenção, ela foi abandonada. Aí o Niel pergunta se a fonte havia secado, mas o Clark não sabe nada sobre isso. Daí o Niel fala que é um grande desperdício. Esse seria o local ideal para casais terem conversas íntimas. Daí o desgraçado pergunta se a Letícia iria gostar, e a peste do Niel fala que com toda
toda certeza do mundo ela iria gostar. Ainda diz conhecer alguém capaz de restaurar a estrutura. Daí a cena volta para o passado, onde os pais da Letícia haviam sido convocados para a presença do rei. Lógico que os pais dele ficaram babando o ovo do rei, falando que era uma honra ser chamado à presença dele. Mas ele fala que não precisa de tantas formalidades. Afinal, logo eles serão uma grande família. A Letícia também estava presente. Sua beleza cativou tanto a rainha Laura quanto a vossa majestade. A Laura fala que sempre quis ter uma filha graciosa como ela. Nesse momento, o príncipe Clark adentrou no salão. Os dois ficaram se encarando. A Letícia curiosa e o Clark já corado, de volta ao presente contínuo. O Nathan estava perguntando se o Clark havia lido o livro que ele tinha lhe recomendado, As Angústias do Jovem Gordon. É dito que estava gerando bastante comentários. O Clark diz ter lido, mas não gostou do desfecho da história. Afinal, ele não gosta de histórias tristes de amor. A cena muda para Letícia tendo aula de etiqueta com a Layla. Na porta estava o príncipe Clark já stalkeando a Letícia, achando ela uma gracinha. Daí o Nard aparece do absoluto nada, perguntando o que diabos ele estava fazendo. O Clark pergunta quem ele é. O Nard se apresenta como Nard Dorman, o irmão mais velho da Letícia. Aí o Clark pergunta se é ele, o tal que planeja se aproveitar desse casamento para obter vantagens políticas. O Nard fala que rumores desse tipo são desagradáveis. Tudo o que ele quer é que sua irmã tenha um casamento feliz. E pergunta o que o Clark estava fazendo parado na frente daquele quarto. Ele fala que não estava fazendo nada, mas o Nard não engoliu essa não. De volta ao presente contínuo. O Clark estava em uma intensa partida de xadrez com o Nathan. 3 dias para fazer uma jogada e ainda levou checkmate. Daí o Nathan chama o Nard para uma partidinha. Ele fala que não gosta de pegar leve. E o Nathan manda ele escolher a cor. O Nard escolhe o preto. O Nathan fala que os dissimulados não sobrevivem muito tempo no tabuleiro. E o Nard fala que quem tem um bom coração não consegue jogar xadrez. O Niel diz que assim como o amor e a música, o xadrez deixa as pessoas felizes. Uma bela forma de passar o tempo. O Clark diz que ao proteger as peças, ela lhe protege de volta. No passado, estava uma confusão no castelo. Todos estavam procurando pela Letícia que havia desaparecido. O Clark correu até a estufa do castelo. Em meio à beleza das flores, o choro de tristeza podia ser ouvido. Em meio aos arbustos estava a Letícia chorando muito. O Clark a chama para voltar para o castelo, mas ela se recusa. Até que o Nard aparece e ela corre para os seus braços. Ela fala que todo mundo desse lugar dá medo e que ela quer voltar para casa. O Nard fala que vai levar a Letícia por hoje, mas vai orientá-la para que a partir da manhã ela cumpra suas obrigações. Dito isso, ele se retira com a Letícia em seus braços. Dia seguinte, o dia estava lindo e ensolarado. O Clark abria sua janela e os pássaros repousavam sobre seus ombros. Olhando a janela, novamente ele se lembra do passado. Na época, já fazia 5 anos desde o dia que as lições da Letícia para se tornar rainha haviam começado. Porém, cada dia que se passava, ela perdia mais do seu vigor, chegando ao ponto dela parar de sorrir com a boca aberta. Tudo isso para ela se tornar uma donzela exemplar. O Clark fala que assim não vai dar não. Ele quer que a Letícia continue a sorrir. O Nard pergunta qual foi o motivo dele ter sido chamado até ali. O Clark fala que gostaria de fazer uma pergunta, já que ele conhece muito bem a Letícia. Ele quer saber o que fazer para deixar a Letícia mais feliz. O Nard diz que um presente cairia muito bem, algo como biscoitinhos assados. Naquela mesma tarde, enquanto os dois estavam conversando, o príncipe Clark presenteou a Letícia. Ela agradeceu gentilmente pelo presente. O Clark diz ter pedido para que lhe comprasse os doces mais deliciosos desse reino. A Letícia diz que está ansiosa para provar, só que em momento algum ela deu uma brecha para a conversa. A menina tá fria. É uma parede. E isso deixou o Clark desconfortável. Depois ele falou por Nard que a Letícia sequer abriu seu presente. Mas o Nard fala que ela levou pra casa e comeu com bastante vontade. O Clark quer saber o motivo dela lhe tratar com tanta formalidade. O Nard fala que caso ele queira se aproximar mais da Letícia, o fato dela ficar lhe chamando de Alteza causa uma distância entre eles. Chamar um ao outro pelo nome talvez seja o primeiro passo para uma aproximação. A cena corta pro Clark passeando pelo jardim do castelo com a Letícia. Ele fala que as rosas são muito especiais para o reino Astal, cena apreciada por serem símbolo de liberdade e paz. E também elas são belas como a Letícia. Ele mandou uma cantada, mas a Letícia não deu bola não. Daí ele fala para a Letícia que quando eles se casarem, eles serão marido e mulher. Sendo marido e mulher, eles terão uma posição equivalente. Mas a Letícia fala que essa lógica apenas se aplica a famílias comuns. Aí ela pergunta se ele não acha que haja uma diferença entre a posição de rei e rainha. O Clark fala que ambos têm a mesma importância. Portanto, ele pede para que a Letícia passe a chamá-lo de Clark. Mas a Letícia foi ensinada a respeitar
aceitar tais formalidades. Afinal, seu comportamento vai servir de exemplo tanto para os nobres quanto para os plebeus. Ela pergunta se isso do Clark é uma ordem, mas o Clark fala que apenas é um pedido. A menina fala igual um robô, mano. Sendo assim, ela vai chamar o Clark de Príncipe Clark, assim que ela confirmar que tem a permissão para isso. Agora, nos dias atuais, o Clark perguntou para o Nard o que a Letícia pensa sobre ele. Falando honestamente, o Nard fala que ela não tem interesse algum no Clark. Ela sabe que ele é o príncipe e que é seu noivo, mas ele teme que ela mal se lembre do rosto do príncipe Clark. Ele pergunta se ela o odeia, só que ela não sente absolutamente nada, nem raiva nem ódio. É como se o Clark não fosse nada. Então Clark pergunta o motivo dela não reagir mesmo quando ele tenta conversar com ela. O Nard fala que é como se ela estivesse ouvindo os pássaros cantarem. Não dá pra mandar eles calarem a boca. Aí o Nard fala pra nós que desde que ele se torne próximo à realeza está ótimo. E atualmente o caminho mais próximo pra isso é fazer sua irmã se casar com o Clark. Ainda assim, só de pensar na sua irmã com esse desgraçado, já enche ele de ódio. Vocês lembram que o Clark havia entrado com a Brianna no baile, né? Pois então, foi ideia do Nard. Ele fez tudo aquilo já sabendo qual seria a reação da Letícia. Ele sabia que ela iria falar várias coisas. Por isso ele disse que o Clark jamais deveria falar que o noivado havia sido cancelado. Isso iria trazer sua personalidade de volta. E tudo foi conforme o planejado. Agora a Letícia começou a enxergar o cachorro como gente. Em seguida, eles devem ir até a Vila Aberta trazê-la de volta. A cena corta para Letícia indo pescar. Logo atrás dela estava o príncipe Clark. Ela faz um desvio e adentra na mata para comer um morango do mato. Assim que ela saiu, o Clark foi lá e também comeu. Mas era amargo demais. Logo atrás do Nard estava o Clark. Ele acha aquilo tudo um saco. Tempo depois, o Clark estava tomando um banho de sol, até que o Nard apareceu e mandou ele falar logo com a Letícia. Mas antes disso, o Clark mandou que o Nard construísse um rio no jardim do palácio. Daí acontece aquela cena que a Letícia caiu em cima do Clark. A cena muda pra Vila Aberta. O Clark estava murmurando que essa vida é injusta, enquanto o Nard pode ficar admirando essa Letícia, linda e sorridente só porque nasceu irmão dela. Ele pergunta se eles realmente poderão levá-la de volta pra casa. O Nard fala que sim, mas aproveitando que eles estavam ali, que tal o Clark capturar ela por conta própria? Aí acontece aquela cena do Clark agarrando a Letícia enquanto ela tentava fugir de casa. Agora, nos momentos atuais, a Letícia novamente havia voltado a sorrir. E tudo isso graças ao Nard. Tudo estava indo conforme o planejado. Ele selecionou os protagonistas para que a Letícia se equivocasse. Organizou o baile. Arranjou a volta dela para a Vila Aberta. Agora só resta o Clark meter um filho nela, ele fala. Mas o Clark fala que isso apenas irá acontecer quando a Letícia permitir. Ou seja, depois do casamento. Parece que o plano do Nard de se tornar tio do futuro rei vai demorar mais alguns anos. Se na visão da Letícia eu já achava todo mundo desse anime um bando de psicopata maluco, na visão do Clark, comecei a achar que eles são um bando de lunático. Dito isso, tenha uma boa noite.